Bom dia, cumprimento a todos com a graça e a paz. E hoje o nosso estudo vai abordar o prazer, a diversão, o divertimento, tentando refletir sobre como o cristão deve se portar neste tema, tão comum hoje em dia na sociedade, que devemos viver prazerosamente e sem se preocupar com o amanhã. A vida é para ser vivida, pois ela é muito curta. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O texto central está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso Paulo, discorrendo na carta aos Coríntios, e ele lembrando ou resgatando o episódio que aconteceu lá no Israel antigo, quando ele estava para ser invadido por um exército inimigo, e ele não se preocupava com o que ia acontecer. Ele queria fazer, o povo queria fazer festas e se dedicar à diversão, ao invés de se preocupar com a iminência de um ataque de um inimigo. E aí isso é registrado lá pelo profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 13, na parte C, que vai falar assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, Israel estava vivendo o momento porque, afinal de contas, a vida dele iria acabar. Mas aí ele colocava num contexto que não só a vida, essa vida que conhecemos aqui, mas a esperança deles acabaram, então só restavam o que? A diversão e o prazer. E aí a gente vai refletir, buscar refletir sobre essa questão, trazendo para a nossa vida cristã. O que é diversão saudável, legítima, e o que pode resvalar numa falta de compromisso com coisas que nós não podemos deixar de nos preocupar ou deixar com que a gente tenha cuidado sobre elas. Nós podemos ter momentos alegres, divertidos, sim, mas vamos ver como que é essa questão nas nossas vidas. E aí a gente vai falar sobre o prazer de modo genérico, sobre situações que nos trazem alegria e diversão, e buscar refletir neste momento. Alguns de nós, ou muitos já ouviram falar sobre a expressão carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Ela ficou muito famosa no filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde um professor na classe, ele fala para os alunos: aproveite o dia, carpe diem, ou seja, o que importa é viver o aqui e o agora, porque a vida é muito breve, é passageira. E aí nós vamos buscar e refletir. Esse contexto, ele assim está totalmente correto para nós que somos cristãos, Os jovens muitas vezes têm a tendência de ser levado por essa questão, de aproveitar o dia, porque afinal de contas a vida é muito breve, e dentro da vida, no total da vida, este momento da juventude, ela é muito rápida e ela é muito passageira. E aí a gente, para refletir sobre esse carpe diem, ou seja, vamos aproveitar a vida, a gente vai lembrar lá do que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, siga o seu coração, os seus próprios ensinamentos, os seus próprios preceitos, vivendo a sua juventude, que é bela e passageira. Mas lembre-se que um dia você vai dar conta dessas questões que você está fazendo. E aí a gente tem que pensar,
A vida é muito rápida, realmente. Ela é rápida, se a gente pensar, os dias passam depressa, os anos passam depressa, mas por isso a gente deve viver intensamente o presente sem se preocupar, né, com o futuro, festejar sempre e a todo momento, como se a nossa esperança estivesse limitada a essa vida. Esta é a questão que vamos trazer esta manhã. Porque a gente tem que pensar o seguinte: momentos de alegria e satisfação é legítimo. O que a gente está trazendo e a gente tem que tomar cuidado para não ser interpretado, porque senão vai falar, nossa, então quer dizer que a vida cristã tem que ser uma vida triste, uma vida assim de abatimento, não podemos ter um momento de regalo. Não é isso. Podemos, porque faz parte da natureza humana buscar alegria, satisfação. O que a gente tem que refletir se a gente pode realmente vestir-se dessa filosofia, né, de aproveitar o dia como se nada houvesse mais à nossa frente, ou como se nossa vida estivesse limitada a somente a esta. E aí a gente tem que pensar que se a gente for tentado a viver intensamente todos os momentos e sem preocupar com as consequências que podem ser trazidas, essa forma de viver ou essa filosofia, a gente vai estar com o sentido oposto de uma pessoa que conhece a Deus. E aí a gente vai estar incorrendo talvez em atitude daqueles que não conhecem a Deus. E aí a gente tem que pensar que a ética cristã, ela nos limita. Ela nos limita em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, quando a gente vai pensar, e prazer é um tema muito amplo, que ela recai em várias áreas, em vários subtemas, em várias questões que nos envolvem em todos os sentidos na nossa vida. Até mesmo uma recreação saudável e até mesmo caminhos que podem nos levar a uma transgressão da lei e ao pecado. Então a gente tem que pensar isso. E quando a gente pensa que até quando, né, no início da criação, quando Deus criou o homem, até lá no Jardim do Éden houve limite. Lá havia uma proposta de alegria, de satisfação e de bem-estar, mas havia limite. Né? Quando Deus fala lá para Adão, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então havia um limite. Olha, tudo que está aqui é para vocês se satisfazer, se regalar, se recriar, se alegrar, mas desta árvore não comerás, ou seja, este limite não ultrapasse. Então nessa manhã, a todo momento, a gente vai estar refletindo o nosso limite, até onde ele vai, até onde que é possível ir sem desagradar a Deus e sem incorrer de prejuízo para a ética que nós temos que carregar, tentando responder sempre. A gente lembra qual que é o mote dessas lições que estamos vendo: o papel do cristão no mundo de hoje, no mundo e cada vez mais individualista. E aí nós temos que pensar, sim, somos seres sociais, e como seres sociais nós temos nossas necessidades sociais que estão dentro de divertir e alegrar. Todo ser humano precisa deste momento. E não, por isso que volto a dizer, para não haver confusão. Então não pode ter alegria em nossa vida. Claro que sim, só não pode ter irresponsabilidade em nossa vida, em nenhuma área. Lembra que todas as lições a gente está apontando que a gente tem que ter temperança, que a gente tem que ter domínio próprio, que a gente tem que ter, como se diz, singeleza naquilo que vamos fazer. Então, dentro da recreação, dentro do prazer, da busca da alegria, da satisfação, ela também tem que estar dentro desta sobriedade que
abarca e, vamos dizer, ela emoldura a nossa vida cristã e como agente social também. A gente tem que pensar que precisamos sim de alegria, de momentos alegres, mas a gente tem um limite que a gente tem que ir, esse limite está posto desde o princípio, né? Desde quando Deus criou, né, o homem, ele colocou, olha, até aqui vocês podem ir, mas daqui para cá não passe. E aí a gente vai pensar que nós, como seres sociais, precisamos de ter alegria. Olha o contexto trazido por essa pandemia, né? Trouxe um contexto que mudou completamente a nossa forma de ser socialmente, profissionalmente e pessoalmente, né? Um dia as pessoas estavam debatendo que as pessoas estão muito ansiosas, elas estão muito angustiadas, elas estão muito estressadas, elas estão com muita ânsia, porque a pandemia trouxe um limite desagradável para todos nós e as pessoas estão assim, limitadas nessa necessidade social de buscar a satisfação, seja no campo que for. E aí a pandemia veio, ela trouxe o quê? Um novo desagradável socialmente, que é um vírus que ninguém sabe as consequências que ele pode trazer para aquele que for contaminado. Trouxe consequências profissionais, porque as pessoas muitas vezes se viram, igual no meu caso, na minha profissão, em teletrabalho. Então a gente estava acostumado com interação todo dia com as pessoas e a gente passa a fazer o quê? A trabalhar sozinhos, dentro de casa, sem ter o contato com outras pessoas. E também pessoal, porque você tem que o quê? Tentar conjugar tudo isso que está acontecendo ao seu redor e internalizar isso, refletir e reelaborar e elaborar isso. E muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso, aonde está nascendo as angústias, o estresse, a ansiedade, é um dos fatores. Então, a gente se vê como a gente precisa desses momentos de recreação que muitas vezes a gente foi tomado, foi tolhido por causa desse contexto. Abrindo esse parêntese para poder trazer o estudo para mais perto de nós. Mas aí, né, a gente tem essa necessidade, mas aí a gente tem que saber desfrutar com sabedoria e sobriedade. Porque se nós temos uma ética cristã, então a gente tem um limite. Então a nossa liberdade, ela está limitada. Porque um dia, como lembra Salomão, quando fala em Eclesiastes, jovem, viva o seu coração, os seus caminhos, desfrute o seu dia, você está no momento belo da vida. Mas lembre-se, um dia será colocado em juízo. E todos nós sabemos que um dia vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos. E o prestar conta é individual. Lembra quando os primeiros, Adão e Eva pecou? Ele primeiro conversa com o homem e pede conta a ele. Ele tenta culpar a mulher. Ele chama a mulher, ela tem que prestar conta. Todos eles tiveram que prestar conta. O que foi feito? Então, mesma coisa vai acontecer conosco. E por que a nossa ética nos limita? Porque a esperança nossa não está limitado a essa vida, né? A vida cristã, a ética cristã, os ensinamentos de Cristo que nós professamos, ela traz a crença que a vida não se resume ao que temos nesse mundo. Muito pelo contrário, nós somos peregrinos, né? Como Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse conceito de carpe diem, ou vamos viver o dia, porque o amanhã não importa, o amanhã não existe, o que importa é hoje. Para nós ele tem que ser muito ponderado, ele tem que ser muito refletido, porque nós somos peregrinos aqui.
Então, a nossa crença é o quê? Estar no porvir, no que ainda há de vir. E que muitas vezes nós temos que abrir mão do agora, que né, a nossa ética nos aponta para desfrutar de algo melhor no porvir. Então, a gente não pode colocar a nossa esperança, se a gente tem essa ética, a gente professa e acredita nesta característica do cristianismo, a gente não pode transformar ou fundamentar nossa vida nos prazeres que este mundo é capaz de nos dar. Aí a vida nossa não pode se transformar em um permanente parque de diversões sem consequências, como muitas pessoas vivem. Né? Elas abarcam, elas se vestem dessa filosofia, porque o Carpe Diem foi uma filosofia que foi criada de não se preocupe com o amanhã não importa. E elas vivem, e aí elas podem se tornar inconsequentes, elas podem ficar irresponsáveis. E nós temos que saber que nós temos responsabilidades. Neste mundo aqui que nós habitamos aqui, né, nessa vida terrena, vamos chamar assim, nós temos responsabilidades. E é nessa manhã, é esse apontamento que o estudo vai fazer. As responsabilidades que nós temos e que muitas vezes, para satisfazer os nossos desejos, nessa busca insana, inconsequente da diversão, né, do regalo, né, do prazer, a gente abre mão. E aí a gente tem que pensar que nós temos responsabilidade sobre áreas de família, trabalho, cuidados pessoais, saúde e igreja. E de forma alguma, essa busca deste prazer, ou né, daquilo que nos satisfaz, ela jamais pode fazer com que a gente abra mão de nossas responsabilidades que nós recebemos. Né? Então, a diversão ela não pode ser um fim principal e algo que nos faça negligenciar nossas responsabilidades. E aí a gente vai citar alguns exemplos que são bem próximos a nós. Né? Quantas pessoas que sabem que tem uma prova difícil, que tem que estudar, porque a nota não está boa, não está legal, precisa de uma nota boa na prova para poder se recuperar, mas aí ela viaja. Tem uma viagem que ela não pode abrir mão, ela não pode deixar de sair com os amigos, ela não pode, porque não, ela vai perder este momento, e aí a nota não vem. Né? Essa nota não vem, porque ele não estudou, então quer dizer, ele se satisfez buscando, como se diz, uma alegria, mas vai ter uma consequência de a sua nota ser ruim. Tem pessoas que mentem no trabalho, né? Falam que estão doentes quando viajou, tem pessoas que incorrem nessa questão. Né? Então, não se pensa, será que eu posso adiar essa viagem, ou adiar este momento prazeroso e fazer aquilo que eu devo fazer e depois desfrutar sim com alegria, porque eu cumpri o meu dever, eu fiz aquilo que eu deveria fazer e agora sim eu posso me alegrar, eu posso ter esse momento mais divertido ainda e mais prazeroso para mim, porque eu não deixei nada sem fazer para viver apenas um momento, porque a gente vive aquele momento, mas depois a gente volta para a nossa vida. E aí a gente tem que o quê? Encarar as consequências. Vamos dizer, da prova, a gente perdeu uma nota. Então a gente tem que saber encarar que aquela nota está perdida. E por aí são vários desdobramentos. Estou dando um exemplo simples, corriqueiro, banal, comum, quase pueril, das coisas que a gente vê por aí que as pessoas fazem em busca de um momento que traga satisfação a ela. Então ela só se preocupa com aquele momento. As consequências que virão, ela não se preocupa. E nós temos que pensar, isso vai me trazer alegria, vai me trazer satisfação, mas e aí? Quais as consequências vão me trazer para a minha vida ou para a vida daqueles que me cercam?
e muitas vezes podem trazer consequências para mim, para a minha família e até para mim, na minha profissão, vai trazer essas consequências. E aí, falando disso, a gente vai entrar naqueles prazeres destrutivos. Sim, tem prazeres que são legítimos, que são saudáveis, são bons e, volto a afirmar, esta aula não é para dizer que o cristão não pode ter momentos de prazer saudável, de busca de momentos divertidos, alegres, saudáveis. Não, o que a gente precisa é ter sobriedade, serenidade e seriedade em tudo aquilo que nós vamos fazer. Né? A gente tem que ter, como se diz, essa temperança cobrindo as nossas vidas. E aí a gente tem que estar preocupado com os prazeres destrutivos, que eles trazem danos para quem pratica e também, em muitos casos, para os outros. Né? Prazeres que muitas vezes prejudicam até mesmo a nossa saúde e angustiam aqueles que nos cercam. Então, a gente pode dar como exemplo consumo de drogas, bebidas, vícios em jogos, né? Incluindo aí talvez a gente não pense assim numa escala muito grande, games que podem produzir horas a fio de maratonas, prejudicando estudo e trabalho. Isso é muito comum para adolescente, que eles têm aquelas competições de games virtuais, e aí ele passa a noite toda jogando. Isso é um prejuízo para a saúde dele, física e cognitiva, porque o cérebro ele precisa de um momento de descanso, principalmente nessa fase da vida que os adolescentes estão. Ele precisa de descansar para que ele possa estar em atitude de prontidão para receber os ensinamentos que a escola vai apresentar para ele, porque senão ele chega cansado na escola, ele não consegue abstrair ou apreender nada daquilo que é apresentado a ele, porque ele está cansado, isso está prejudicando ele. E aí a gente pode pensar, não está envolvendo dinheiro, não está envolvendo, mas pode se tornar um vício que vai trazer um problema para a vida dele. Pode trazer danos financeiros, uma pessoa viciada em drogas, em alguma coisa, porque tudo se começa com pequenos passos. Um vício ele nunca vem totalmente na sua vida, são pequenos passos. É o primeiro gole, é o primeiro experimento, deu uma sensação de prazer, deu um alívio por um estresse, por uma tensão, por uma angústia, aí você dá mais um passo, aí esse passo se torna um pouco maior. Aí quando você vê, você já andou uma rua, você já andou todo um caminho, e aí a volta fica difícil. E quantas pessoas não têm esse problema, traz problema até financeiro, quando a pessoa tem esses vícios, porque ela começa a dispor do que ela tem e o que ela não tem para o quê? Saciar este prazer. Então, por isso que a gente tudo tem que começar, a gente tem que ponderar, estar pronto para também orientar aqueles que nos cercam, né? Autodestruição, porque isso seria, né, essas práticas que trazem danos à nossa saúde, né, ao nosso corpo, ele está o quê? Uma prática de autodestruição, né, passar horas da noite inteira sabendo que eu preciso de descansar, que eu preciso de dormir, eu estou praticando o quê? Um ato, né, que vai me prejudicar a minha saúde. E nós sabemos que como cristãos nós temos compromisso de zelar pela vida, porque a vida não nos pertence. A vida pertence a quem nos deu, que é Deus. Então Ele nos deu a vida, então pertence a Ele. Então nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a saúde. Né? Ir ao médico, tomar o remédio quando é necessário, porque a gente tem este compromisso. E aí a gente tem que pensar o seguinte, nós cristãos, nós professamos que o nosso corpo é o templo do Espírito
Santo. Então, quando a gente prejudica o nosso corpo, em qualquer prática que a gente incorra buscando prazer, satisfação, alegria, momentos prazerosos, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, por quê? E aí, por isso que a gente tem que ter essa sobriedade e a gente tem que estar sempre refletindo, porque a gente pode trazer dano para o templo do Espírito Santo. Né? Aí a gente pode causar, além de dano ao nosso corpo, mas também a gente pode estar trazendo impurezas que maculem o nosso corpo. E aí a gente vai entrar já na seara de alguns prazeres que as pessoas buscam, que incorrem em pecado. E aí vai macular este corpo. Né? Então, a gente também pode estar pensando que a gente pode estar trazendo danos para aquilo que seria o templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, por isso que a gente tem que ponderar muito sobre esse assunto, né? Porque os prazeres, por mais lícitos que sejam, não podem prejudicar a relação com Deus, a fé, os relacionamentos pessoais, afetivos e também o corpo. Então, por isso que o cristão é lícito ter prazer, é lícito quem gosta de futebol, ter um momento de uma partida de futebol, isso é certo, é lícito, é saudável, é um esporte, não é contrário. Mas aí ele tem que ponderar se isso, por exemplo, prejudicar a ida à igreja, aí já tem que ponderar, já tem que colocar na balança. Está prejudicando, né, como se diz, o meu compromisso com a igreja? Está prejudicando o meu compromisso com a família? Então talvez seja um momento de reorganizar e mudar de horário, né, para poder a coisa não coincidir se está prejudicando. É dessa maneira, e principalmente os prazeres que trazem impureza ao templo do Espírito Santo, esse a gente tem que tomar muito cuidado para não incorrer, para que a gente não possa macular este corpo. E sempre pensando nessa maneira, que por mais que os prazeres sejam lícitos, como eu disse, uma partida de futebol, ou uma ida ao cinema, uma ida ao teatro, ele tem que ser ponderado para que nunca prejudique e nunca faça com que a gente perca de vista os nossos compromissos e as nossas responsabilidades nas áreas de nossa vida. Família, conosco mesmo, com a nossa saúde, nossas relações profissionais e, né, com a igreja e principalmente com a nossa fé e com Deus. Então, por isso que essa lição vem refletir. Novamente repito, a busca por momentos de diversão, de descontração, de prazer, é uma característica, uma necessidade social, humana. O que nós temos que, como cristãos, é ponderar até que ponto isto pode prejudicar a nossa vida em todos os nossos sentidos. Porque senão aí a gente vai voltar para aquilo que Paulo lembra lá em Coríntios e que foi dito por Isaías, né? Então, se não tem mais nenhuma esperança de uma vida futura, se é só hoje que importa, então que comemos e que bebamos hoje, porque amanhã a gente já não existe mais. E aí, né, então morreremos. E aí, para finalizar, aí eu trago novamente Paulo, que ele vai falar na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, se a gente professa Cristo, professa a fé, mas que ela está condicionada somente a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é muito contrário. A gente tem que trazer, primeiramente, essa satisfação e esta alegria, porque nós recebemos o dom da vida e de uma vida nova revestida pelo Espírito Santo. Por isso que nós já temos que nos alegrar naturalmente. Muito obrigado e um grande abraço a todos.